Olá, me diz uma coisa aí. Como tem andado a sua visão? O que você tem valorizado? Como você tem enxergado as coisas? Porque na vida tudo depende do ponto de vista. Tanto é que cada um tem suas razões. Aquilo que para mim é errado, para você pode ser certo, aquilo que para você é certo, para mim é errado, e assim lá vai. Então, nós temos dentro de nós o poder de decisão do que a gente quer enxergar e como enxergar. Por isso, eu quero convidar você a compartilhar este vídeo com seus amigos, suas amigas, sua família, porque nós vamos falar um pouquinho aqui do que é uma visão ampla e o que é uma visão pequena, da forma que você enxerga a vida. Dá seu like, dá seu joinha, faz comentários, comenta, fala aí para mim. Se você tem uma visão ampla, se você tem uma visão pequena. Você tem uma visão de águia ou você tem uma visão de galinha, de passarinho? Me conte aí. Coloca nos comentários. Nós temos uma história na Bíblia muito linda a respeito de dois homens que eram servos de Deus. Porém, um tinha uma visão ampla, uma visão verdadeiramente daquilo que Deus é, da grandeza de Deus. E o outro tinha uma visão muito pequena, uma visão de medo. Se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6 e versículo 16. Nos diz assim: E disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Nós estamos falando aqui de Eliseu, profeta do Senhor, e de Geazi, também um servo do Senhor que andava com Eliseu. Essa passagem aqui nos refere a uma época em que o rei da Síria, ele armava guerra, ele armava os soldados para poder invadir Israel e destruir com Israel. Eliseu era um profeta de Deus, que Deus revelava as coisas para ele. Porque, queridos, ainda existe profetas na terra. Existiu profeta naquele tempo e existe profeta nos dias de hoje. E como profeta de Deus, eu quero declarar na sua vida que a sua visão será aberta. Você terá uma visão ampla para poder enxergar o que é maior na sua vida. Para você decretar o que está maior na sua vida. O que é que te conduz. Qual é a tua visão? Então, o rei da Síria, ele o tempo inteiro, ele tramava contra Israel. E Deus revelava a Eliseu o que estava acontecendo. Eliseu ia, falava com o rei de Israel, e o rei de Israel se precavia, saía do acampamento que estava, ia para outro lugar, não dava vazão para o inimigo lhe pegar na espreita. E o rei da Síria começou a desconfiar que tinha um traidor no meio deles. E o rei da Síria começa a querer descobrir quem era esse traidor. E alguém do arraial disse: Não, Senhor, não tem ninguém te traindo dentro de nós, do nosso meio. Mas tem um profeta, tem um homem chamado Eliseu, que Deus, o Deus deles, revela para eles tudo o que está acontecendo. Então o rei da Síria, ele arma para descobrir aonde Eliseu estava, porque ele queria matar Eliseu. E descobriram onde Eliseu estava. E o rei da Síria manda que os soldados, um exército, fosse atrás de Eliseu. E Geazi, ele acorda de manhã cedo, vai à cidade e vê os rumores e enxergou todo um exército preparado para matar e destruir Eliseu. E ele volta desesperado, ele volta agoniado. Ele volta: meu senhor, o exército da Síria está todo armado, está vindo contra nós
para te matar, vai nos destruir. Mas Eliseu olhou para Geazi e disse, olha, maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Não temas, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Nós temos o poder de decidir o que é maior em nossas vidas. Às vezes, nós maximizamos os problemas. Às vezes, a luta, o problema, a decepção, a traição, o desespero, a falta de grana, uma enfermidade. Muitas vezes, nós colocamos tudo isso tão grande que nós diminuímos o poder de Deus em nossas vidas. A gente olha para as dificuldades como se elas fossem a única coisa que está ali para nos destruir. A gente bota um tamanho enorme nelas, em todas as dificuldades. E cada vez que você valoriza, que você começa a fixar o seu olhar, a sua mente, seu pensamento no problema, você está maximizando, você está dando grandeza a esse problema e você está diminuindo o poder de Deus. Por isso Eliseu disse, maior é o que está conosco. Maior é Deus em nossas vidas. Maior é o poder de Deus em nós. O que está com eles é pequeno, o que está com ele é insignificante. Mesmo você enxergando esse exército enorme, o Deus que nós servimos é bem maior. O Deus que você serve é bem maior do que qualquer problema, do que qualquer angústia, do que qualquer tempestade. Nós precisamos confiar e não duvidar. E a coisa estava séria. Geazi não conseguia enxergar o que Eliseu enxergava, porque a visão de Eliseu era firmada na grandeza do Pai. Ele conhecia, ele sabia que Deus tinha poder, domínio e autoridade por todas as coisas. E que na vida dele só iria acontecer aquilo que Deus determinasse. Se nós levarmos uma vida confiando no poder de Deus, que é Ele quem determina todas as coisas, que é Ele que é o dono das nossas vidas, que é Ele o Criador dos céus e da terra, de todo o universo, que existe um Criador que criou o mar, que dá limite ao mar, que dá ordem às estrelas, que pode fazer todas as coisas e que tudo está sujeito ao comando, à autoridade dele. E a gente se submeter a esse comando de Deus, a esta vontade de Deus para as nossas vidas, nós não precisamos engrandecer problema algum, enfermidade alguma, situação nenhuma, porque Deus é grande, Ele é maior do que todas as coisas. E dentro da grandeza de Deus, nós vamos perceber o quanto Ele vai agir nas nossas dificuldades. Quando o inimigo se levanta para tentar nos destruir, Deus se levanta ao nosso favor, porque ninguém pode paralisar nem deter o poder de Deus. Quando Eliseu percebe a fraqueza de Geazi, Eliseu vai apelar para Deus e ora e pede, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja, para que ele enxergue como eu estou enxergando. Porque enquanto Geazi enxergava fracasso, derrota, morte e destruição, Eliseu enxergava livramento, vitória, poder. Enquanto Geazi enxergava o final de uma história, a destruição de uma história, Eliseu enxergava poder e autoridade, e honra e uma nova história. E a palavra nos diz no versículo 17, que Deus abriu os olhos de Geazi. E Geazi viu o quê? Enxergou o sobrenatural. Ele viu o sobrenatural. E eu convido você, pare de enxergar o natural, enxergue o sobrenatural.
Entenda que você não é apenas um corpo e uma alma, você também é um espírito. Não enxergue com a força do seu braço, com a força que você tem nos seus braços. Não enxergue com o olho da alma, a alma que se angustia, a alma que entristece, a alma que amedronta, a alma que geme dentro de você. Mas enxergue com o olho espiritual. Enxergue com os olhos espirituais. Porque é o seu espírito que é ligado a Deus. É o teu espírito que se conecta com Deus e recebe de Deus a visão exata para você fazer e seguir adiante no plano e no propósito para a sua vida. Tinha um propósito de Deus muito grande para a vida de Eliseu. Afinal de contas, Eliseu era o sucessor de um grande profeta, Elias. E Eliseu tinha muito o que fazer na terra. Então, Eliseu confiava e acreditava na soberania do seu pai. E Deus abre a visão de Geazi e ele enxerga o sobrenatural. Ele enxergou cavalos, carros de fogo. Ele enxerga cavalos e carros de fogo. Esses carros e esses cavalos de fogo, esse exército de cavalos de fogo e de carros de fogo, ao redor de Eliseu, ao redor deles, eram exércitos celestiais. E que não só Eliseu enxergava, mas que os exércitos da Síria iriam ser detidos por esse poder de Deus na vida de Eliseu. E o exército da Síria avança para poder deter Eliseu. Mas Eliseu olha para os céus e diz assim: Senhor, fere todos com cegueira. Fere todos com cegueira. E o Senhor cegou. Sabe por quê? Você pode temer a inimigos. Você pode andar com medo dos inimigos. Mas isso só acontece se você enxergar os seus inimigos maior do que você mesmo, maior do que Deus em sua vida. Mas se você enxerga Deus maior do que tudo, se você enxerga a grandeza do Pai em sua vida, você não vai ter medo nenhum. Porque aqueles que procuram lhe destruir serão destruídos. Aqueles que intentam contra a sua vida vão ter que ver o agir de Deus em sua vida. Vão ficar cegos, vão perder a visão, não vão te enxergar, vão te procurar e não vai te enxergar. Vai estar próximo a você e não vai te enxergar. E eu quero contar para você um testemunho meu de vida. Há um tempo atrás, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu tinha uns 10 anos que eu servia a Deus. E na época eu era empresária e toda segunda-feira eu fazia um trajeto onde eu ia com malote, iria fazer os depósitos daquele dinheiro no banco. Toda segunda-feira eu fazia isso. E um certo dia eu cheguei, estacionei o carro no mesmo lugar que eu estacionava. E tinha um rapaz que ele ficava ali olhando os carros. E eu cheguei, parei o carro. E quando eu desci, porque era bem pertinho do banco, o local que eu estacionava, eu desci com um malote na mão. E nisso lá vem três homens. 2 estavam vindo do fundo e um estava vindo da frente, ele estava em uma livraria que ficava bem em frente onde eu estacionava o carro. E quando eu olhei para trás, vi os 2 e para frente. E senti imediatamente que aqueles homens iriam me assaltar. Na minha mente logo veio, eles estão me seguindo e eles vão me assaltar. E naquele instante eu disse: Senhor, me torna invisível. Todo esse dinheiro aqui, Senhor, é para cobrir os cheques. É para cobrir as despesas da empresa. E nisso eu fiquei parada, com a porta aberta do carro, e eles olhando um para o outro e perguntando: cadê a mulher? Cadê a mulher? A mulher passou e você não viu? E o outro dizia: ela não passou aqui não, eu não vi não. E eles ficaram me procurando, eu enxergando eles, o rapaz que guardava os carros enxergando e eles não me enxergaram. E ali, queridos, os 3 subiram sentido a orla e não me enxergaram. Aquele rapaz chegou para mim e perguntou:
Dona Margarida, esses caras iam lhe assaltar. A senhora não arredou e eles não estavam enxergando. E eu disse para aquele rapaz, maior é o que está comigo do que os que estão com eles, do que o que está com eles. Deus me tornou invisível. Você pode até não acreditar no que eu estou te falando, mas eu estou te falando a pura verdade. Porque Deus, ele faz isso. Deus, ele cega os nossos inimigos. Deus, ele paralisa a ação das trevas contra as nossas vidas. Dependem da sua fé, depende da tua visão, depende do que você maximiza mais, depende do que você vê, depende de onde estão os teus olhos, depende do que você está dando ênfase. Coloque Deus como o maior na sua vida. Coloque a soberania de Deus como o maior na sua vida. Porque Deus, ele não é o homem que não tem autoridade nem poder. Ele é o soberano que te criou, que te formou e que está aqui para te ajudar, para colocar cegueira nos teus inimigos, para derrotar os teus opressores, para destruir quem quer acabar com sua vida. Portanto, eu quero orar por você nesta hora, clamando a Deus que ele te dê visão, que os seus olhos sejam abertos, que você pare de chorar, que você pare de mendigar a atenção de alguém, que você pare de se sentir mal, rejeitado, que arranque do seu peito essa mágoa, essa dor, essa angústia. Sabe por quê? Dor e angústia, a mágoa que você tem das pessoas, é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Os problemas vêm, mas não são para nos paralisar. Os problemas vêm para nos projetar para níveis maiores, para a gente romper e a gente ver e declarar, poxa, eu superei porque Deus foi comigo. Então eu quero orar por você nesta hora, clamando a Deus, que você enxergue o poder de Deus, a autoridade de Deus sobre a sua vida. Eu quero clamar a Deus, que você receba, entenda que maior é o que está com você do que o que estão com eles, do que o que está no mundo, em nome de Jesus. Deus bendito de Israel, soberano, nesta hora, Pai, eu te clamo e te peço por essas vidas que estão, meu Pai, me assistindo neste vídeo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abra os olhos, tire, Senhor, a viseira, Senhor, que está tapando o olhar espiritual dessa pessoa. Dá entendimento de fé, dá entendimento de uma busca maior contigo, Senhor, de uma intimidade, porque nós só conseguimos exercer essa fé quando temos intimidade contigo e vemos o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Eu declaro sobre sua vida agora visão dos altos céus, visão dos altos céus. Coloque suas mãos assim agora para cima, porque eu declaro que através desta palavra, através desta tela que você está ouvindo agora, que você está vendo, ou de celular, ou de tablet, ou de televisão, a unção de Deus, o poder de Deus que está sobre minha vida, vai impactar a sua vida agora. E você vai se levantar. Você vai se levantar desse problema, você vai deixar de engrandecer esse problema, você vai diminuir esse problema. Ele vai se tornar como nada esse problema. Porque o Deus grande, o Deus poderoso, o Deus maior do que esses problemas, toca em sua vida nesta hora, te restaura e te tira desta situação, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seus negócios, Deus proteja nosso Brasil, em nome de Jesus.